Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que alegria, né? Mais uma vez, a juventude está aqui na frente. E pela manhã também já tivemos essa oportunidade. E as músicas que a gente escolheu para louvar o Senhor nessa noite são músicas que falam exatamente sobre os planos de Deus para a família, sobre os planos de Deus para as nossas vidas. E aí a gente separou um texto que está, vai ser rapidinho, em Jeremias 29:11. Fala assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Hoje, só um minutinho. Antes de chegar, eu estava conversando com a Ebenezer, né? E a gente estava contando alguns testemunhos de vida. Cristão tem testemunho, né, gente? E a gente estava contando alguns testemunhos de vida. E uma das coisas assim que mais ficou focado na nossa mente é o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto o nosso Deus é maravilhoso, e Ele nos dá o privilégio, né, de participar desse propósito do reino, de participar desse plano maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas. E hoje é essa música que nós vamos cantar, o novo de Deus para as nossas vidas. Ponham-se de pé para podermos louvar ao Senhor. Som, ei, som. Tudo certo? Novos sonhos, novos
a gente tem do novo de Deus para as nossas vidas. E é por isso também que hoje nós vamos cantar falando sobre a bênção. É uma música que fala sobre abençoar o seu próximo. E eu queria muito que cada um cantasse essa música olhando para o seu irmão. Um momento assim poderoso, uma oportunidade maravilhosa que você vai ter de abençoar o irmão que está aí do seu lado.
por esta noite, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, engrandecendo o Teu santo nome, louvando esse nome maravilhoso que nós temos conosco, Pai. Te agradecemos, meu Deus, pelos privilégios, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, Pai. Que este mês da família, Pai, seja transformador para cada família aqui presente, para cada família da nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa ser base de cada família, que cada pai, que cada mãe, que cada familiar, que cada parente, Pai, entenda, Senhor Jesus, que o Senhor precisa ser a base das nossas famílias. Que assim que acabarmos esse mês, que completarmos mais esse aprendizado nesse mês da família, que as nossas famílias possam ser cada vez mais restauradas, Pai. Que o Senhor possa estar cada vez mais presente em cada uma delas, Senhor. Te agradecemos por tudo. E em Teu nome, Pai, que fazemos essa oração. Receba os nossos louvores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no mês da família. A música que nós vamos cantar é a música da família. O tema do mês da família é a nossa família aos pés de Jesus. A nossa família aos pés de Jesus. Vamos estar todo mundo junto? A nossa família aos pés de Jesus. Que bênção maravilhosa, meus irmãos. Temos aprendido muito a importância de estarmos consagrando o nosso lar, a nossa família. O casamento, a vida conjugal, a criação de filhos, a honra que devemos dar aos nossos pais. O mês é para isso. Estamos relevando a importância da família e proclamando no mundo em que nós vivemos a família segundo o coração de Deus. Não é? Então nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, os irmãos que vieram preparados para adorar a Deus na consagração de seus dízimos e suas ofertas, façam isso, mas em um ato de culto solene ao Senhor. Ok? Ok? Vamos nos colocar de pé de novo. Salvador.
este ano. Queremos colocar agora nas tuas mãos as nossas crianças e suplicar da parte do Senhor as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos nossos pequeninos. Que o Senhor possa falar a cada coraçãozinho, ajudá-los a perceber o quanto o Senhor Jesus as ama. Delas é o reino dos céus, e aquelas que porventura ainda não têm a convicção formada da salvação, do teu amor, o Senhor possa ajudá-las a entender e assim abrir o coraçãozinho para receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Abençoa também cada pessoa que está aqui neste lugar e que vem com uma expectativa de também ler a palavra do Senhor, meditar nela, refletir a respeito de coisas que são próprias e necessárias para a sua vida. Que o Senhor abençoe ricamente a tua igreja e cada pessoa aqui neste lugar. E desde já agradecemos muito ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já tem reservado para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, crianças. Seguindo aquele que vai trazer a mensagem de prostrações e cuidado. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, nós vamos ler até o versículo 4. O tema da mensagem desta noite, meus irmãos, é pela salvação das nossas crianças e adolescentes. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Se diz a palavra de Deus: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Amém. Então, pela salvação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque entendi, ainda que estejamos celebrando ainda o Dia das Mães, essa mensagem como muito apropriada. É porque nessa semana ainda, no próximo dia 18 de maio, os irmãos sabem o que nós não celebramos, mas o que faz parte do calendário da nossa nação, dia 18 de maio, faz ideia? É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E cuidar das crianças e adolescentes é um assunto de família, deve ser preocupação da nossa igreja e das famílias da nossa igreja. Enquanto, irmãos, eu meditava nesse texto sobre esse assunto, ao longo dessa semana eu estive participando do congresso de pastores da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e foi muito abençoador. Quero agradecer à igreja por me ceder esse espaço para investimento, também descansar um pouco, porque a sequência, a rotina de trabalho tem sido muito grande, pesada. Então foi um tempo de estar arejando a mente, mas também refletindo e cuidando de algumas coisas que eu entendo são muito relevantes e importantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esse assunto aqui, irmãos, que é da mais alta importância para
famílias, para a nossa igreja, para cada um de nós. Então, cuidar das crianças, dos nossos adolescentes é um assunto nosso. Os responsáveis pelas crianças e adolescentes são quem? São os pais, e são os responsáveis legais, esses que devem responder pela educação, pela boa formação, pela segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então as crianças e adolescentes não podem escolher ou decidir o que quiserem fazer sem a aprovação, sem a ciência, sem a consciência dos seus pais e dos seus responsáveis. Nós sabemos disso, mas a psicologia moderna orienta aos pais a darem toda a liberdade à criança e ao adolescente quanto às orientações que eles bem entenderem para si. Hoje, a nossa psicologia, os segmentos educacionais estão dizendo que se a criança quiser sair vestida de saia e sapato alto, o menino quiser sair vestido de mulher, pode. Ele é quem tem o direito de escolher a orientação que ele quiser. A menina, se quiser andar e se comportar como um menino, pode. Essa é a orientação que nós temos visto na sociedade e nos segmentos. E, portanto, a igreja tem uma opinião, deve posicionar-se e também está proclamando aquilo que procede da palavra de Deus com respeito a isso. Então, para uma sociedade que ainda tem os seus conceitos e valores morais e éticos fundamentados em uma formação, como é o nosso caso, não estou falando de igrejas evangélicas ou do cristianismo, estou falando de a sociedade tradicional pensa dessa forma a partir de um princípio judaico-cristão de valores morais e éticos. Então, para nós ou para a nossa sociedade que pensa dessa forma, os conceitos da educação moderna é promíscuo, é irresponsável e totalmente contra os preceitos da palavra de Deus. Então, estamos perdendo, muitos filhos estão sendo perdidos para o mundo. Muitos deles já não querem mais saber de frequentar igreja, frequentar semanalmente uma igreja, não oram mais e perderam o interesse para com os princípios das Escrituras. E por que isso? E aí, o meu cuidado foi, nesse sermão, estar primeiramente pontuando onde se encontram os problemas. E eu fiz aqui pelo menos 5 pontuações dos problemas. Também nós vamos abordar aqui as consequências. Porque, meus irmãos, o princípio é: toda causa produz consequência. Toda causa produz consequência. E se há consequências, então nós vamos amargar o que porventura nós estivemos acordando com os problemas. Mas graças a Deus, também nós vamos lidar aqui com a questão da solução. Irmãos, a palavra de Deus traz a solução do céu para resolver os problemas das famílias, e por mais difíceis e por mais terríveis que sejam, a palavra de Deus tem a orientação. E não contamos apenas com a palavra de Deus, nós contamos com a própria operação de Deus através do Espírito Santo. Na semana passada, lembram-se que nós falamos a respeito do poder da oração? O poder da oração? Eu creio no poder da oração. Quantos aqui creem no poder da oração? Glória a Deus, o poder da oração, porque a oração feita e com fé, meus irmãos, transforma, muda completamente. O nosso Deus gosta quando a igreja se ajoelha e ora, quando os crentes intercedem e clamam e oram. O poder da oração.
Então, nós vamos também tratar aqui das soluções. Mas, agora, eu quero estar compartilhando com os irmãos os problemas. Onde encontram os problemas? Primeira pontuação que eu quero fazer aqui: os próprios pais. Os próprios pais, como aqueles que produzem problema para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muitos são os relatos de filhos que sofrem humilhação e violência dos seus pais irresponsáveis e são tratados muitas vezes com grosseria, com violência e de palavras, não apenas a violência física. Muitos são os relatos de pais e padrastos e madrastas e abusadores sexuais que estão destruindo terrivelmente a felicidade e o crescimento saudável das crianças e dos adolescentes e lhes dando, ao invés disso, uma vida cheia de frustrações, cheia de traumas e fobias e pânicos e distúrbios e psicológicos e até distúrbios psiquiátricos desenvolvidos a partir dos maltratos dos próprios pais. Muitos são os pais que são egoístas e que colocam filhos no mundo, mas na hora de abrirem mão das suas conveniências pessoais, vivem para discutir relações e possibilidade de divórcio e indiferentes de se, por causa da destruição da família, seus filhos amanhã descarregarão as suas indignações aonde? Nas drogas, em vida transviada, em muitas vezes, como a gente tem já ouvido tantos relatos, no homossexualismo e aderindo a tendências libertinas e mundanas e tudo. Por quê? Porque os pais, estes querem ser felizes. Já casam os jovens que querem casar e estão incendiados no corpo e no coração para casar com a seguinte filosofia: a gente vai vivendo, se for bom, se continuar, a gente vive junto, se não der certo, a gente separa. Esse é o pensamento da nossa época, do nosso tempo. A família, então, está, eu diria, ao sabor das conveniências daqueles que hoje estão desejando construir o seu lar. Então, e que isso aí vai estar produzindo? Muitos são os pais que, por preguiça ou por não tratarem a vida espiritual e religiosa como prioridade, não são exemplos para os seus filhos, também em termos, sabe de quê? Vida espiritual, vida religiosa. Alguns pais até dizem o seguinte: filho, vai para a igreja, filho, você precisa ir para a escola bíblica dominical, mas eles não vêm. E aí, diz o seguinte: trabalhei a semana toda, tive que estudar, tenho tantas ocupações, tenho outras prioridades. Agora, se eles não valorizam essas coisas como prioridade para a sua vida, vou esperar que os seus filhos valorizem. Então, na verdade, muitos problemas de adolescentes e crianças do nosso tempo começam com os próprios pais que não são exemplos. Eu creio, meus irmãos, que a igreja é a solução para a nossa sociedade corrompida e transviada. A igreja tem as respostas. Nós temos Deus vivo sobre nós e entre nós. Nós temos a mensagem certa. Nós temos o ensinamento mais adequado. Então, muitas vezes, alguns e possivelmente até alguns pais aqui, eu me sinto à vontade para falar, por conta de quê? Porque eu não conheço a rotina de ninguém, então não é essa a ideia. Você está jogando carapuça para eu, não carapuça para ninguém. O que eu acho que é importante é que essas coisas precisam ser ditas. Há pais que priorizam a formação secular do seu filho. Seu filho, sua filha, eles tratam com muito rigor.
estar estudando, não podem atrasar para chegar na escola secular, é ou não é? Porque se o filho se atrasar na entrada na escola, o que o diretor lá dá ordem? Fecha o portão, ninguém entra, tem hora para chegar, tem hora para sair. Aí o professor na sala de aula, o que ele cuida? Passar um monte de dever, não é? Então os filhos levam para casa os seus deveres e os pais, com muita responsabilidade, é isso que devem fazer mesmo? O que vão cobrar aos seus filhos? Vai estudar, não tem dever para fazer? Então você tem, você trabalha para si mesmo. Aí o filho, né, falando de filho menorzinho, tem muito adolescente que já trabalha, né, eu preciso trabalhar. Aí os pais dão liberdade. Eu mesmo comecei a trabalhar bem cedo, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Queria ter a minha bicicleta, queria ter minhas coisas, porque meus pais falaram, olha, não precisa, então eu vou trabalhar. Então, quer dizer, mas se porventura ainda está sob a égide dos pais a educação formal, a educação secular, vocês pais não exigem que os seus filhos estudem, que vão para a escola, que voltem da escola, que façam o dever de casa? Por que não estudar, se não até mais, a respeito de Bíblia, da palavra de Deus, com tanta seriedade quanto tem que estudar na escola? Por que não você estar acompanhando com os seus filhos a respeito de pontualidade nas coisas espirituais? Por que não? Será que é menos importante? Nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, que não são apenas na questão de a formação vertical, nosso relacionamento com Deus. Nós aprendemos os preceitos do Senhor, relacionamentos santos em termos de vida social. O mundo está precisando de conhecer os princípios de ética e de valores que partem de Deus, porque é a igreja que tem a mensagem apropriada para transformar a realidade caótica da nossa sociedade. Então, pais, eu aprendo aqui, à luz das Escrituras, a importância de estarmos requerendo dos nossos filhos o conhecimento de Deus, a frequência, ouvir mensagem, escola bíblica dominical. Nossa igreja é muito feliz em estar investido em literaturas de escola bíblica dominical. Nenhuma criança e nenhum adolescente aqui ficará sem literatura, aquela revistinha, se depender da nossa igreja. Se depender, nenhuma ficará. Agora, o que adianta? A gente gasta dinheiro de dízimo e oferta para comprar literatura de EBD e a revista é entregue, revista de Mensageiros do Rei é entregue, do mesmo jeito que vai para casa com obrigações e deveres para se cumprir, voltam, sem nada feito. Aí eu pergunto a vocês, pais, é certo isso? É certo? Então, o problema, pais que têm preguiça de investir nos seus filhos espiritualmente. Mas além desse problema dos pais, eu também estou apontando aqui a própria cultura contemporânea, os nossos tempos, essa mudança de paradigmas, mudança de valores, a cultura do culto, a estética, a beleza física, a cultura da aparência, a beleza do corpo estereotipada. Então isso que torna-se objeto de consumo ou seja, a ideia do rosto perfeito, do corpo perfeito, e segundo as regras de estética dos formadores de opinião. Então a cultura, a moda padrão é o maior violentador, sabe de quê? Da autoestima. Hoje não temos tantas crianças e adolescentes que não se aceitam, que não gostam do que olham no espelho, e isso porque
quê, meus amados irmãos? A cultura do nosso tempo. A cultura da moda padrão é o maior violentador da autoestima. Então, a baixa autoestima como motivo dos suicídios entre adolescentes, porque se acham feios, porque se acham desqualificados, porque se acham não aceitos, e quando não isso, estão cedendo de seus próprios valores e integridade para serem aceitos entre os amigos. Que tremendo problema, tremendo problema. Os nossos adolescentes têm a característica dos pré-adolescentes e dos adolescentes: querer ter amigos, querer viver junto, ter outros, mas precisam ser aceitos. E para serem aceitos, eles não pensam com cabeça de adultos, eles pensam com cabeça de adolescente. E aí fazem qualquer coisa para esta aceitação. Então, a cultura contemporânea é a cultura sedutora, mas é uma cultura mentirosa, é uma cultura enganadora, que valoriza a futilidade, e muitos pais perderam o filtro e até estimulam os seus filhos a serem mundanizados, porque precisam ser o quê? Eu quero que meu filho não seja o ET, eu quero que meu filho seja descolado, eu quero que meu filho seja moderno. Então, ora, eu vou dar o que o meu filho tanto quer, para que ele se adeque à sociedade. Então, um dos grandes problemas, a cultura do nosso tempo. Outro problema que eu relaciono aqui, importante para a nossa reflexão, o próprio lar. Antes eu falei a respeito dos pais, mas agora eu trago essa ideia de o lar, onde deveria ser o castelo forte, onde deveria ser um ninho de amor, onde deveria ser o lugar da instrução, da educação, o lugar do exemplo, da disciplina. Muitas vezes tem sido onde os vícios são alimentados. Vícios. Então, no dia 18 de maio, é um dia de quê? De prevenção contra violência e aqui, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o lar. Os programas de televisão, e a gente vai martelar isso aqui enquanto tivermos de tratar no público da nossa igreja e para os crentes. O nosso lar tem aberto as portas para todo tipo de programa do diabo. Nosso lar, muitas vezes, nós temos permitido filmes, séries que estimulam as nossas crianças e adolescentes a já desenvolverem hábitos de sexualidade que é para adultos casados. Adolescentes que aprendem por televisão a já ter vida sexual ativa e fazer sexo antes do casamento. Os lares, muitas vezes, os pais estão com aquele conceito de respeitar o espaço do seu filho. E alguns filhos estão reivindicando, né? Tem o seu quarto, tem o seu cantinho lá, e fala: eu quero que você respeite meu espaço, mãe, eu quero que você respeite o meu espaço, pai. E ali, naquele seu espaço, já estão desenvolvendo, sabe o quê? O hábito da pornografia, hábito de masturbação. Os filhos dentro do lar. E aí, meus amados irmãos, nós temos aqui o lar sendo observado como um problema e não como uma solução. Muitas vezes ali, vícios de jogos cibernéticos que vão embrutecendo, e eu vou usar aqui, me permitam, uma expressão que tem sido muito tratada pelos alguns canais psicológicos, emburrecendo os nossos adolescentes e os nossos jovens,
Por quê? Porque fica o tempo todo no celular e só de joguinho e rede social. Quando não um lado, o outro. Então, o lar. O lugar onde deveria ser o lugar da educação, das instruções. Não sei se na semana passada, acho que sim, em um dos sermões, falávamos a respeito de algumas palavras que possivelmente as gerações mais recentes não sabem nem descrever o seu sentido. O que significa, por exemplo, a palavra pudor? O que significa a palavra pudor? Talvez os nossos jovens aqui, mediante a pergunta que foi feita, devem ter ido lá para o dicionário pesquisar. A palavra pudor, o que significa? O que significa bons costumes? O que significa decência? E onde essas coisas são aprendidas? Ou, pelo menos, onde essas coisas deveriam ser aprendidas? Na escola? No lar. Na escola, na minha época, lá na década de 70, quando eu era adolescente e jovem, começou um programa das escolas públicas, eu estudei escola pública, de, não sei aqui, quantos estudaram a matéria OSPB. Quem lembra dessa matéria aí? OSPB. Era boa ou era ruim? Antes do OSPB era uma outra matéria chamada Moral e Cívica. Quem lembra dessa matéria aí? Agora, meus jovens aí, já ouviram falar do OSPB? Meus jovens e adolescentes, minhas crianças, nunca ouviram falar? Jesus, meu Pai, só misericórdia. Os irmãos percebem? E sabe o que essas matérias ensinavam? Ensinavam, primeiramente, a minha liberdade termina aonde começa a liberdade do próximo. Aprendia-se civilidade, reconhecimento das leis, os valores da pátria, da nação, valores que hoje já são esquecidos, porque a nossa cultura não valoriza essas coisas, Mas eu quero chamar a atenção aqui, primeiramente, dos filhos. Há princípios bíblicos para vocês. Nós lemos esse texto de Efésios capítulo 6, começa falando a respeito dos filhos. E aqui eu quero destacar o seguinte: não é porque você é criança, ou é pré-adolescente, ou é adolescente, que você não é chamado à responsabilidade. Aqui ele está dizendo: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Sua responsabilidade é a obediência. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode fazer o que você quer. Você não pode. E ainda é importante até ser tratado isso. Alguns pais têm educação frouxa em relação aos seus filhos. Permitem algumas coisas que eles não têm direito. Porque a orientação bíblica é: vós filhos, sede obedientes. Então, quando um pai cobra obediência, cobra disciplina, ele está amparado no princípio bíblico. Então os filhos têm que se colocar no seu devido lugar, e os pais também se colocar no seu devido lugar. O lar, lá onde Deus está presente, não estará presente só porque ali os pais estão fazendo oração, mas também Deus está presente onde a sua palavra é compreendida e aplicada. Então não é só orar. Dá para perceber? Também eu quero destacar aqui problema, quando o problema está na própria igreja. A igreja como um problema, pastor? É, a igreja como um problema. Onde deveria ser o lugar da adoração, da educação bíblica, da comunhão santa, do amor fraternal, tem se tornado um lugar, sabe o quê? Perigoso. A igreja como um lugar perigoso, um lugar frequentado, sabe por quem? Por abusadores e de pessoas de mal intenção, ou pessoas mal intencionadas. Eu estive nesse retiro conversando com um colega, irmão, e o retiro é
com pastores, centenas de pastores de todo o estado do Rio de Janeiro, mas o colega, o qual eu tive contato, é daqui da nossa região, de uma igreja aqui do nosso lugar, e ele falava o seguinte: estava eu no culto, na hora da mensagem, e enquanto eu pregava, eu observei um movimento estranho na minha igreja. Duas jovens estavam em um lugar escondido lá na galeria, praticando homossexualismo, se beijando enquanto eu estava pregando o sermão, aqui na nossa região. Homossexualismo na igreja. Então eu ainda louvo a Deus, porque o nosso ministério diaconal se preocupa, tem feito escalas e orientando, e os nossos diáconos, graças a Deus, diáconos muito bons, que se preocupam em zelar pela vida da nossa igreja, estão circulando em todas as dependências, e vão no banheiro, e vão nos lugares, para saber se está tudo em ordem. Sabe por quê? Alguns pais querem uma igreja onde se sintam seguros, e outra, pais, se o seu filho, sua filha vai ao banheiro, vai atrás. Sabe por quê? Porque é uma realidade nas igrejas os abusadores. E alguns que adquirem trauma por conta dos abusadores não querem mais saber de igreja, perderam o interesse. Então a igreja é um lugar perigoso. Então eu pontuei aqui também aliciadores de crianças e adolescentes e jovens que se aproveitam da oportunidade que tiverem para violentarem as crianças, jovens e adolescentes das igrejas. Meus irmãos, são vários os exemplos e várias as histórias ao longo dos anos. E queremos ser uma igreja saudável. Queremos uma igreja onde os nossos filhos possam estar aqui circulando com alegria. Meus irmãos, como eu fico feliz com as minhas crianças. Criança faz burburinho, não faz? Ah, não faz. Tem alguns adultos que têm um problema sério, que querem que a criança pense e viva como se fosse um adulto de 50, 60 anos de idade. Criança gosta de falar, criança está na idade de brincar, criança aprende, sim, os limites das coisas, mas nós sabemos que criança é criança. Você vai querer exigir de uma criança que ela se comporte formalmente igual um adulto? Por isso que a gente tem culto infantil, para que as crianças sejam crianças e aprendam a amar a Deus e a ouvir uma mensagem própria para a sua idade. Por isso que na nossa igreja, eu tenho um sonho, irmão, meu sonho, e eu espero que os irmãos sonhem comigo. Eu penso, conhece aqueles parquinhos que tem, são, como é que é o nome? Montável e desmontável, de brinquedo de plástico, né? Tem balanço de plástico, tem negócio que fica rodando de plástico, tem gangorra de plástico, golfinhos de plástico. Para quê? Para que as crianças elas tenham um lugar que lhes atraia. Então, é o que? Isso aí às vezes são as crianças que trazem os pais. As crianças, porque alguns pais têm esse negócio, né? A criança fala: pai, eu quero, mãe, eu quero ir para a igreja, e ou ela fala: pai, eu vou para a igreja. E quando vem para a igreja, os pais ficam naquela: mas o que tem nessa igreja que meu filho só quer saber de ir para a igreja? Porque tem culto, tem louvor, tem historinha bíblica, tem o ambiente. Depois desse momento ainda tem um expediente de brincadeira, tem um expediente de lazer. Criança precisa brincar, criança precisa dessa socialização saudável. Igreja é para isso, e nós devemos estar com os olhos abertos, porque também
nas nossas igrejas existem os abusadores e que vão aproveitar a oportunidade que tiverem para abusar, para violentar. Então, irmã Graça e irmãos diáconos, continuem nesse ministério. Tem que ter esses plantões mesmo e acontecendo. Por quê? Porque eu quero minhas crianças, meus adolescentes e os meus jovens seguros. Igreja é um lugar maravilhoso, tem que ser um lugar maravilhoso, e nós é que somos responsáveis por esse lugar de segurança. Então, vejo isso aí também. E por fim, as escolas, meus irmãos. Problema que vem desde as escolas. Então, onde deveria ser lugar de aprender matemática, português, geografia, ética, estudos sociais, civismo, como eu acabei de citar anteriormente, física, as crianças e adolescentes sofrem e são aliciadas por professores sobre ideologia de gênero, sobre a serem homossexuais, são aliciadas a usar maconha, cocaína e saem, se não, com o cérebro saem da escola depois de terminar seus anos letivos, ou com o cérebro embrutecido e ignorantes, e ou alienadas a um mundo pervertido e amoral. E os pais se justificam dizendo: não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Bem, se você tem que trabalhar, mas não tem tempo para cuidar de como o seu filho, sua filha, está sendo educado na escola, então você está trabalhando para quê? Para qual finalidade? Então, agora, as consequências. E o que eu quero pontuar aqui, meus irmãos, neste sermão, certamente que as consequências vêm. E onde o que temos aprendido nas Escrituras não prevalecerem, o que as nossas crianças e adolescentes aprendem na cultura contemporânea e no mundo é que vão prevalecer. Uma das consequências são os traumas. Os irmãos sabem da minha área de formação profissional, sou psicanalista. Então, muitas vezes eu estou lidando com pessoas que estão trazendo consigo seus traumas, seus medos, perdas psíquicas que têm tomado crianças e adolescentes, que têm se tornado depressivas, introvertidas e ou revoltadas de uma terrível baixa autoestima, e não se amam, não se aceitam, não aceitam também a sua família e não aceitam seus pais, se tornam rebeldes e contra a família, contra a sociedade, e porque tudo e todos para ela são uma farsa, uma mentira, uma hipocrisia generalizada. Adolescentes e crianças muitas vezes não têm maturidade da vida. Porque não tem maturidade, às vezes também não tem serviço. Então, traumas. Uma das grandes consequências dos jovens do nosso tempo. Suicídio. Muitas vezes, quando eu estava pesquisando a respeito dessa questão de consequência, na minha pesquisa, fui a uma estatística. E eu busquei a estatística da Agência Brasil. Essa agência trouxe um estudo em setembro de 2023, a partir de dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, alertando sobre a alta incidência de suicídio na adolescência. Cerca de 1.000 crianças entre 10 a 19 anos cometem suicídio no Brasil a cada ano, conforme os registros do Sistema de Informação sobre Mortandade do Ministério da Saúde. Os irmãos sabem o que é isso? Agora, meus irmãos,
a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma categoricamente que o número é muito maior e o que é subnotificado. Ou seja, não é 1000, é um número muito maior e que não se traz ao conhecimento. E além disso, quando não existe a questão do suicídio, existe a autoflagelação. Já viram crianças que ficam cortando-se com gilete? Sabe o que é isso? Estão dando uma resposta desesperadora para os seus pais, para a sua família e para a sociedade, até culminar com ela tirando a própria vida. Eu estou trabalhando em um programa, ainda está no processo germinal, para trazer para a nossa associação, além do curso de formação de pastores, curso de formação de capelães. E eu conversando com um colega, qual que era convidado para ser o diretor do curso de capelania, ele me falou o seguinte: eu estou dando assistência a algumas escolas aqui do nosso município, e na medida em que eu faço as reuniões com os alunos nessa faixa etária de pré-adolescentes e adolescentes, o que eu tenho detectado e já anotando dentro da minha grade de estudos é o alto número de crianças e adolescentes pensando em suicidar-se. Então é uma realidade do nosso tempo. Os nossos pequeninos, os nossos adolescentes, que entendem que a solução dos problemas da sua vida é acabar com a própria vida. Então, tomar comprimidos, veneno, e enforcar-se, suicídio. Essas consequências. As evidências desta autopunição, e muitas vezes os pais não sabem, sabe por que não sabem se o seu filho tem tendência a isso? É porque não vai no celular dele. Filhão, ou filhona, ou filhinha, filhão ou filha, vem cá, me dá seu celular aqui, deixa eu dar uma olhada. Alguns filhos vão fazer um escarcéu desesperador na hora que você pedir o celular dele. Vamos, irmão! Sabe por quê? Porque você vai entrar e vai fazer a vasculha aonde eles não querem que você entre. E alguns, eles estão compartilhando as suas ideias, seus pensamentos mórbidos no celular. Alguns têm amigos que alguns pais nunca imaginariam que eles estivessem se relacionando através de cibernética. Você tem se preocupado em estar de vez em quando vasculhando o celular dos seus filhos? Seu filho, sua filha? Agora, filhão, filhinha, por que você também não faz assim, pai? Pronto, abriu o segredo do celular, dá uma vasculha aí. Mas não faz aquele negócio não, primeiro você apaga tudo, né? Ou então bota a senha naqueles lugares que você fala, não, aqui é privado. Não dá, chega para caracterizar, você entendeu claramente. Faz a vasculha aí, pai, faz. Não precisa não, meu filho, eu confio muito em você. Ô pai, ô mãe, faz, tem que fazer. E o pai, o que ele vai fazer? Pai que é responsável. O que ele vai fazer? Mãe que é responsável, o que vai fazer? Vai pegar e vai vasculhar mesmo. Entrar lá nos sites, entrar nos aplicativos, vai fazer a varredura total. Se tiver tudo ok, vai dar aquele tapinha nas costas. Valeu, filho, que botou com sorvete. Valeu, filha. É isso aí, vamos caminhar. É por aí. Então, meus amados irmãos, as consequências. E eu quero encerrar esse sermão falando sobre solução. A palavra de Deus é solução. A solução, ou a palavra de Deus,
alerta aos pais para que sejam, primeiramente, sacerdotes dos seus filhos. E por que eu escolhi esta palavra? Porque, à luz do Velho Testamento, qual é o papel do sacerdote? O sacerdote é aquele intermediador. Por que os nossos filhos precisam de pais sacerdotes? Porque a idade civilmente capaz aqui no Brasil é a partir dos 18 anos. Algumas coisas diminuíram para 16 anos. Né? Mas o pai como sacerdote é aquele intercessor, é aquele que ajuda o filho a estar reconhecendo as coisas importantes. Então, os pais, como sacerdotes dos seus filhos, os pais devem ser instrutores incansáveis a respeito dos preceitos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, poderia lê-lo aqui com os irmãos para fechar o nosso culto, mas o tempo não nos favorece em relação a isso. Mas anotem aí, leiam em casa, leiam a respeito do Shema, como os pais devem estar cuidando da orientação espiritual e religiosa dos seus filhos. Os pais devem ser intercessores constantes dos seus filhos na presença deles, para que percebam que eles estão sob a sua cobertura espiritual, para que eles percebam que estão sob a sua cobertura religiosa. Os pais devem estar trazendo os seus filhos para consagrarem as suas vidas diariamente e sem cochilar. Os pais, como sacerdotes, como intercessores, os pais, como agentes de cobertura espiritual dos seus filhos. Concluindo, meus amados irmãos, eu quero encerrar este sermão trazendo um momento para nós, como igreja. Momento. Tem pais aqui com filhos do seu lado aí? Tem filhos. Se não tiver do seu lado, tem pai aí, filho próximo de si? Próximo de si. Tem filho que está distante aí de pai e mãe? Tem filho que está distante? Aí, tem uns que estão lá na salinha, né? Então faz o seguinte, eu gostaria que os filhos procurassem seus pais aí onde estiverem. Tem filho aqui cujos pais não estão presentes? Levanta a mão aí. Filho cujos pais não estão presentes hoje. Quem quer adotar esses filhos agora para interceder por eles? Quem quer adotar? Quem quer adotar a Daniela? Cristina já adotou a Daniela. Quem quer adotar o Miguel? André adotou o Miguel. Tem mais alguém aí? Benézia adotou o David. Meu desafio é o seguinte: eu gostaria que você, pai, orasse pelo seu filho agora. Porque eu vou orar. Mas o que adianta eu orar pelo seu filho se você mesmo não tem coragem nem autoridade para orar pelo seu filho, pela sua filha? O que adianta? Quem tem que ser sacerdote do seu filho e da sua filha é você. Enquanto alguns aqui não estão com seus filhos e não podem orar por eles, eu vou pedir a você, mamãe, papai, abrace seu filho agora, sua filha, abrace. Abrace. Aquele abraço de amor, abraço de
abraço de cuidado. E eu vou lhe dar alguns momentos, um momento para você orar. Ore pelo seu filho. Ore pela sua filha. Feche seus olhos agora. Você vai ter um tempo para isso. Orar. Ore em voz alta para que seu filho ouça. Não é orar para você não, é orar por ele e para ele. Ora. Eu quero encerrar esse culto agora, orando por alguns protetores que estão aqui e que precisam de ajuda. Pastor, ora pela minha casa. Pastor, ora pela minha família. Pastor, ora por mim. Você precisa de oração. Você precisa de intervenção de Deus na sua vida, no seu lar. Se você quiser, você pode, não precisa vir aqui à frente não, porque em alguns momentos eu convido, convoco, serve o seu lugar da igreja, você não vem. Mas se você se sente mais confortável, ficar de pé aí onde você está, pastor, a pessoa de pé comigo, eu tenho necessidade de oração pelo meu lar, pela minha casa. Melhor. Deus te abençoe. 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 Senhor Deus Pai, alguns dos seus filhos aqui neste lugar se apresentam diante de ti de pé, suplicando ao Senhor, pensa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, porque creem no poder do Senhor, nas suas misericórdias, creem que o Senhor é gracioso, bondoso, creem que o Senhor pode fazer milagres na família, no lar. Creio que o Senhor pode transformar a mente, o coração, as motivações. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor contemple cada um desses. Alguns homens, algumas mulheres, alguns jovens estão apresentando-se diante do Senhor. Alguns com o coração quebrantado mesmo, porque sabem muito bem o que está acontecendo dentro da sua casa. E precisam de autoridade espiritual, precisam do Senhor Jesus presente no seu lar, precisam de uma intervenção da parte do Senhor, para que haja mudança, para que haja uma transformação. Ó Deus querido, nosso Pai Celestial, glorifica o teu nome sobre as famílias aqui representadas. Onde porventura tem havido brechas, onde porventura o inimigo tenha encontrado lugar para fazer residência, para impor as leis do mundanismo, que sejam quebradas hoje todas as hostes espirituais em nome de Jesus. Que o Senhor
Senhor possa estar prevalecendo nesses lares. A vitória do Senhor, a bondade, a graça, as ações do Espírito Santo possam estar trazendo luz, dissipando as trevas espirituais. O esclarecimento onde há ignorância. Ó Deus, ouve a oração de cada pessoa aqui neste lugar. Pais que estão orando e intercedendo pelos seus filhos, pelas suas filhas. Que, Senhor, não seja apenas por essa ocasião, mas possa ser uma rotina, uma prática constante dos lares. A oração, a intercessão pelos filhos, chamando-os para orar juntos, para lerem a palavra do Senhor juntos, para que haja um resgate do temor do Senhor. E assim, aquilo que é bom, útil, agradável, edificante, santificador, prevaleça sobre cada família da igreja do Senhor. Então, ó Deus, cumpre todos os teus propósitos na nossa vida e no nosso lar. Eu te suplico, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, os nossos adolescentes, Deus, os nossos jovens. Ó Senhor, tem misericórdia. Agora leva-nos para o nosso lugar sob a tua proteção e cuidado. Abençoa, Deus, que durante esse mês ainda outras mensagens possam estar produzindo reflexões profundas no meio da tua igreja. Glorifica o teu nome sobre a nossa vida. É o amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. A graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com a igreja de Deus aqui representada, a igreja de Deus que é espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Estamos encerrando o nosso culto. Meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.